Achei ofensivo. Você poderia pedir desculpas e falar de jeito. Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e estou aqui com o Xoxin, @MinXoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 27 de abril de 2024 até o dia 3 de maio de 2024. Nessa semana, Pablo Marçal oferece $1 milhão a quem achar a ação movida por ele. Advogado encontra e cobra na justiça. Fim de uma era. Borussia Dortmund anuncia saída de Marco Reus ao final da temporada. Enem dos concursos será adiado em todo o país, confirma a fonte do governo. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grandes Sbole. Mais uma semana aí, uma semana que passou com gente sobrevivendo a viagens, com gente aí que fez muitas coisas, experiências novas, atendimentos, assim, uma semana recheada que está sendo gravada inclusive numa data diferente. A gente está gravando aí pela manhã de um sábado, o que é raro e que torna tudo ainda mais especial. Então não vamos nem perder tempo. Fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá. É raro, mas já aconteceu muito lá nos primórdios de mais uma semana. Então, cara, o que tem na minha semana? Bom, eu tinha relatado no último episódio que eu ia sair de viagem no fim de semana para ir para Londrina prestar um concurso. E eu estava com receio de talvez não conseguir voltar, né, de sobreviver à viagem. Olha aqui, eu estou de volta, né, deu tudo certo. Foi uma viagem, assim, um tanto cansativa, né, porque é muito longe, cara. Pô, não recomendo. Cara, viagem não acaba mais, muito, muito distante, mas, né, deu tudo certo. Tava um tanto inseguro, né, como eu tinha já mencionado no episódio passado, então isso envolveu naturalmente eu ir até um tanto mais devagar, né, por questão de confiança mesmo no próprio carro e tal. Então deu tudo certo, porém, né, viagem longa e parecia infinita. O concurso em si, eu acho que não vai dar certo, né? Porque eu tinha encontrado até um colega, né, de doutorado lá da UEM, assim, do mesmo programa de doutorado. Quando eu tava saindo, ele tava começando o doutorado, né? Então, ele tava também prestando concurso e depois a gente conversando e tal, né, durante a semana, ele perguntou como é que eu tinha ido e falou como é que tinha sido o desempenho dele, né? Nenhum de nós foi muito bem, mas ele foi melhor que eu. Então eu já sei que se for um de nós, não sou eu, né, que acaba sendo escolhido, que era uma vaga só. Mas eu acho que também não vai dar pra nenhum de nós dois. Então, acho que, né, é mais um concurso aí só pra experiência. E aí, nessa viagem também, né, no sábado que a gente tinha partido pra Londrina, quando a gente chegou lá, né, meio pro fim da tarde, assim, a gente encontrou meus pais, né, num shopping lá, a gente tinha combinado pra tomar um café e tudo mais, né. Então, deu pra gente se ver um pouquinho. E aí, né, depois só voltamos pro hotel, pedimos alguma coisa pra comer, né, descansamos e no outro dia cedinho, né, tomar café e começar, né, a ir cada um pro seu local de prova. Que a gente tava em 3, né, a Gabi, a irmã dela e eu, e aí cada um acabou caindo em um local diferente. Então tinha que, né, sair com um tempinho pra fazer, né, a entrega de todo mundo nos seus locais e aí fazer a prova. Acabou que daí a gente fez a prova e tal, depois partimos de viagem e chegamos aqui no fim do domingo, tipo 9 alguma coisa da noite. Aí tá, beleza, viagem cansativa, dormimos, semana daí começa no ritmo frenético já, porque essa semana foi bem intensa pela questão de que tá no fim do ano acadêmico, né, aqui da UniOeste. Ainda reflexos, né, da pandemia. Então aqui tá nessa época agora das bancas de defesa da monografia. E essa semana eu tava socado de banca, participei de 3, 4, 5, 6, 7 bancas, acho que é isso, mais ou menos. E aí teve esse tanto de banca, né, coisa pra caramba pra acabar participando. E aí eu lendo trabalho, dando devolutiva de relatório de estágio, né, de uns outros orientandos, porque ainda calhou de ser uma semana que envolvia a data limite da entrega desse outro trabalho, né? Então tem orientandos dessa outra coisa. Então, sabe, só assim, eu mal tive tempo de estudar para aquele concurso que eu mencionei, né, de Guarapuava, que eu tava focando, né, meus esforços para então. E, né, tinha que focar no que paga minhas contas no momento, que é a UniOeste. Então teve isso, muito intenso, né, em termos de trabalho, porque tinha, né, as correções, tinha aula à noite, então, né, bem puxadão. Nessa semana
Eu não tinha mencionado na prévia, acabei de lembrar, né, que eu acabei comprando pneus novos pro carro, que daí na volta da viagem, eu dei uma olhada ali, deu que tá bem no limite, né, no ponto de ter que trocar agora os pneus. Já comprei, né, online, pedi pra entregar num auto center aqui, já com o balanceamento, alinhamento, tudo incluso. Aí quando chegar, eles entregam direto lá, só depois eu levar o carro, eles fazem, né, a montagem, a instalação, tudo certinho, só que ainda não chegou. E aí, o que vai ser minha reflexão? Vai ser do seguinte, na quinta-feira, eu costumo mencionar aqui, né, que é um dia que a Gabi e eu, a gente consegue arrumar um tempinho pra gente se ver durante a semana, porque a gente tem uma rotina, né, meio zoada, por questão assim, de horário, né, de trabalho. Ela trabalha na tarde à noite, e à noite normalmente tô também dando aula, e durante a manhã eu tô envolvido aqui com revisar a aula, corrigir coisa, né? A gente tem nossos outros afazeres, então a gente consegue arrumar um tempinho pra gente se ver normalmente na quinta-feira. E aí, né, foi assim, isso nessa semana. E aí, na hora que ela estava indo embora pra voltar, né, pro trabalho, nessa pausa no meio da tarde dela, acabou acontecendo o motivo da minha reflexão, que eu vou desenvolver logo mais. Então, o que será que aconteceu, né? Quando ela estava montando na moto pra ir voltar pro trabalho, o que aconteceu, o que eu vi, o que eu tiro de reflexão? Logo mais na sequência aqui, porque primeiro, Evandro Xoxin vai, por favor, compartilhar a semana dele, o que aconteceu, por gentileza. Muitas graças. Vamos lá, a minha semana então teve coisas que geralmente não são muito rotina e que foi interessante. Começando cronologicamente, sexta-feira eu tive aula, se eu não me engano. Aí já no sábado eu acordei cedinho para ir até o hotel para podar uma árvore que tinha lá. Aproveitei e já limpei as calhas. E da mesma forma também aproveitei o embalo e passei ali uns produtinhos nas plantas para que as lagartinhas morressem, porque estavam consumindo bastante folhas ali e sujando bastante o pátio do hotel. Já embiquei direto pro mercado, fiz compras pro hotel, voltei para casa, almocei, dei uma repousada no sábado, e acho que no sábado mesmo eu já acabei editando o programa passado, em virtude da sua viagem. E aí, começando, aí no domingo eu tive um almoço com o meu irmão, era aniversário dele no dia 27, né? Então, dia 28 ele resolveu fazer um almoço de família, todo mundo lá na casa dele, o que foi legal, foi interessante, digamos assim. Eu tive alguns estresses e meio que não queria ir, mas acabei indo e fugindo no final das contas. Foi ok, até levei para análise certas questões que estavam me incomodando naquele momento, então, mas enfim, foi tudo resolvido não, né? Foi um conflito foi evitado, vamos dizer assim. Aí já na semana, iniciando propriamente a semana de dias úteis, acabou que terça-feira eu tive orientação de estágio, e aí eu já embiquei direto para fazer a primeira triagem às 5 horas, então a paciente até acabou chegando um pouquinho atrasado. Aí eu estendi ali até umas 6h10, basicamente, o atendimento, que era até o horário que eu poderia utilizar o consultório. Aí foi interessante, foi a minha primeira triagem, mas eu acho que eu tava bem ok, bem calmo nessa relação, porque meio que eu já considerava um trabalho da qual eu já tenho uma experiência, né? Porque, querendo ou não, ali trabalhando no hotel, eu já fiz várias entrevistas, né? Já participei de entrevistas, já conduzi entrevistas, no mestrado já tinha dado algumas aulas, né? Então, assim, o cara a cara ali pra mim seria até uma ação mais tranquila, né? Foi legal, aí só que o problema é que eu tinha que preencher a ficha de triagem para deixar disponível ali para outras pessoas, eventualmente, que têm interesse em atender esse sujeito, né? E eu acabei não tendo tempo para isso, né? Porque era só 40 minutos ali, então eu fui anotando o máximo de informações que eu lembrava para depois passar limpo, deixar bonitinho ali para eventualmente quem fosse atender esse paciente. Aí acabou então que, inclusive, eu tive que gastar, entre aspas, a minha sexta-feira à tarde pra fazer isso. Por isso que a gente não tá gravando na sexta, tivemos que gravar agora no sábado pela manhã, porque eu só posso preencher essa ficha estando lá no Centro de Psicologia Aplicada, né? Só dentro da sala de alunos, eu não posso levar a documentação pra fora, então tive que ir lá pra preencher, passar limpo, deixar tudo bonitinho. Nessa semana também eu tive
o treino de vôlei, que foi realizado na quinta-feira. E, cara, foi um treino pesadíssimo, assim. Ele começou... A gente conseguiu adiantar ele. Então, ao invés de começar às 11h30, ele começou às 10h30. Eu saí correndão lá da aula direto pro treino. E aí... a gente treinou até 1h30 da manhã. Então, assim, cara, foi imparável, assim, a gente não parou um segundo quase. Foi difícil, foi complicado, mas foi bem gostoso, na moral, assim. As minhas pernas cansaram bastante, ficaram bem cansadas. Inclusive porque na quarta-feira, né, quarta-feira que foi feriado, dia do trabalhador e não dia do trabalho, vale ressaltar, eu tive que trabalhar, né, eu trabalhei na parte da tarde, eu até aproveitei, como eu tava na recepção, era mais tranquilo e não tinha muito o que fazer, né, não podia estudar, não podia fazer nada. Eu acabei lendo um mangá. Nesse final de semana, inclusive, terminei 2 mangás, que um deles, inclusive, se tiver a oportunidade, eu vou fazer a recomendação daqui a pouco, na sessão mais. E, basicamente, acho que isso encerra a minha semana. Na quarta de manhã, eu saí pra caminhar, inclusive, no lago com o Johnny. E foi uma semana que eu resolvi muitas coisas na minha vida também. Desde marcar médico, pagar as contas, enfim, aplicar a injeção, comprar a injeção, comprar as coisinhas pra casa pra poder arrumar lá. Então, eu acabei arrumando descarga, arrumei a janela do banheiro, arrumei os cabideiros, arrumei uma série de coisas ali que, enfim, estão prontas, digamos assim. E foi legal, foi uma semana boa. E a minha reflexão, inclusive, sobre isso vai ser uma certa mudança na minha percepção e na minha vida. Mas eu vou falar isso daqui a pouco porque, como praxe, é hora de você, amigos Bolle, fazer a sua reflexão. Opa, então eu vou fazer agora, já que você me deixou, né? Então minha reflexão, ela... como eu já tinha adiantado, ela parte desse momento final ali, né, de a Gabi se despedir, tá, pra ela voltar pro trabalho dela. E aí, nisso que eu tava esperando ela colocar o capacete e tal, né, se ajeitar na moto, no prédio ele tem a lixeira dos lixos recicláveis, né? Que não é o do lixo orgânico que tá separado, né? É um container do outro lado da rua, do lixo reciclável aqui no prédio mesmo, ali, né? Logo de frente pra rua, tem as portas de correio, você coloca o lixo ali e fecha. Beleza. E aí, nisso que eu tava esperando a Gabi se ajeitar, tava uma mulher ali, ela chegou, começou a abrir o lixo, ele dá uma fuçada, não sei se procurando alguma coisa de útil, né? Sei lá, porque também isso não vem ao caso, mas tava ali fuçando no lixo e revirando, tava fazendo barulho e beleza, tava ali fuçando a coisa toda. Até que daí ela terminou, né, de fuçar e tava começando a sair, assim, tinha largado aberto o lixo e tava começando a sair. E eu chamei, né, a atenção dela, falei, moça, né, fecha a porta do lixo, né, coisa assim, e tal, né? E na hora ela deu uma justificativa ali. Eu não sei se a pessoa tava em alguma situação, né, de rua, uma vulnerabilidade social, assim, econômica, ou era uma questão, assim, mental, sei lá, né? Não dá pra saber, assim, não anda com um crachá, assim, né, com a situação de renda dela, esse tipo de coisa. Não dá pra saber, mas ela tava com roupas que pareciam ok, né? Ou tava com óculos que parecia também inteiro. Então, assim, tava, né? Não sei se era uma situação, assim, da pessoa, a situação de rua ou uma situação da pessoa com alguma questão mental, né? Mas, enfim. Daí, nisso, ela falou alguma coisa ali, né? Do óculos dela, sei lá o quê. E aí, fechou, né? O lixo. Daí eu, né, tinha entrado já de volta pro apartamento. No que eu tinha, né, fechado a porta, tava começando a subir a escada, eu pensei, será que eu não fui muito escroto, sabe? Será que eu não falei de uma maneira ríspida demais? Será que eu não fui de alguma forma aporofóbico, né, assim, sei lá, né, tratando mal a pessoa por uma situação, né, econômica, vulnerável socialmente, etc. Aí eu fiquei pensando, será que eu fui muito bruto? Será que eu não deveria, ter sido mais gentil? Sabe, eu fiquei me questionando e aí, sabe, eu só fiquei, né, será que eu não fui babaca, esse tipo de coisa? Sabe, de alguma forma aquilo ali me fez refletir, foi uma questão assim quase instantânea que eu comecei a entrar ali, né, pro apartamento e subir as escadas e tal. Sei lá, talvez trazer um pouco mais essa importância de empatia, de compreensão, a gente tá eventualmente também consciente desses nossos próprios preconceitos, né, porque não assumir isso e aprender a lidar com eles de uma forma construtiva, sabe, é uma pegada assim que parece um papo meio gratiluz e tal, assim, mas não deixa de ser verdade de trazer a importância de tratar todo mundo com dignidade, com respeito, independentemente de qualquer outra questão. Então, isso daí só me levantou esse alerta de pensar,
menos, né? Se controla aí, fera, né? Talvez a pessoa foi só descuidada e largou ali. Talvez a pessoa, sabe, estivesse precisando de uma palavra um pouco mais de atenção. Sei lá. Eu só fiquei, talvez, pensando que, pô, talvez eu pudesse ter falado diferente. Sabe? Por mais que a mensagem, no fim das contas, pudesse ser a mesma, do tipo, ó, né? Fecha aí pra não entrar bicho, esse tipo de coisa. Mas talvez a entrega dessa minha mensagem não tenha saído do jeito certo. Isso aí que fica na minha cabeça. E é por isso que eu estou aqui, né, me expondo, né, trazendo o papo aqui no nosso podcast. E é isso. Essa foi a minha reflexão da semana. Muito bem. Cara, o que eu posso te dizer a respeito disso é o seguinte. Isso envolve necessariamente ambas as partes, né? Então envolve tanto o entendimento dela quanto o que você fala. E a real é que você é responsável por aquilo que você fala, né? Não por aquilo que a pessoa entende. Então, se você falou assim, fecha o lixo, por favor, ou não, por favor, só fecha o lixo ali, assim, quem tá se cobrando disso é você. Sabe? Porque aparentemente a gente não sabe o que ela pensa. E aparentemente é bom, né? Obviamente a gente não sabe o que ela pensa. Então, o fato de... Eu acho que essa é a mensagem, sabe? Do tipo, realmente, você só é responsável por aquilo que você fala e não pelo que a pessoa entende. A sua intenção claramente não foi, né? Agora que você tá relatando isso, não foi de brigar, foi tipo, fecha ali, né? Ou de ser ríspido, ou de ser mal educado, ou coisa assim, né? Ou talvez até tenha sido o seu objetivo e é por isso até que você tá refletindo sobre isso. Tipo, putz, eu fui ríspido porque eu queria ser ríspido ou porque eu fiquei irritado e tal. E tá tudo bem, cara, ficar irritado. Por mais que eu acho que a gente tem que compreender também que não é porque uma pessoa tá em alguma vulnerabilidade social ou algo assim que a gente tem que ser santo, né? De que, pô, tem que tratar super carinho. Tudo bem, a gente é humano. Às vezes a gente vai ficar irritado. Por mais que a pessoa esteja passando por um grande sofrimento, você fica irritado com a pessoa. Como em um relacionamento, etc. A pessoa tá com depressão e você fica irritado às vezes. Tá tudo bem. A gente tá sempre... Somos humanos lidando com humanos, né? Então, não somos máquinas. Não dá pra... Da mesma forma que a gente não se cura só com um pensamento positivo, né? A gente também não consegue... ser santo, ser um herói, ser... Enfim, qualquer outra palavra... positiva para o tempo todo, para ajudar as pessoas e coisas assim. Ok. Então, pra gente mudar o foco, pra gente pensar em outros pensamentos, talvez, que passaram pela nossa cabeça, o que você reflete da tua semana, então, a partir disso? Vamos lá, cara. Minha semana é refletir sobre o quanto eu estou distante da cinematografia. Assim, eu tô com alguns problemas, entre aspas, pra conseguir assistir algum filme ou alguma coisa que seja... Que não me parecem muito interessante logo de cara, sabe? Ou que não tem uma recomendação, ou que... Eu tava refletindo sobre isso até... Acho que foi essa semana, inclusive, mesmo. Em que eu tava refletindo sobre, cara, o quanto eu parei de assistir filmes de terror, sabe? E era uma parada que eu sempre assistia. Eu tive momentos da minha adolescência que eu assistia no mínimo um filme de terror por dia, assim... Tenho um grande acervo de filmes trashes horríveis ali dos anos 2000 ou antes disso, em que eu assisti, assim, e conheço e vi, blá, 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 blá. Só que hoje, eu não sei, eu acho que eu migrei um pouco essa visão para histórias que sejam... Vou colocar assim, mais interessantes pra mim, sabe? Histórias que tenham algum tipo de drama. Porque o terror, pelo terror, é muito difícil encontrar um filme que seja interessante do ponto de vista do terror, porque basicamente parece que boa parte dos objetivos não é contar uma história, mas sim dar susto, criar tensão, criar esse sentimento de medo, blá blá blá. E eu não sei, parece que em determinado ponto assim da minha vida, muitos desses casos eu me sinto, entre aspas, imune, sabe? Então, tipo, eu me sinto imune a sentir esse medo do filme de terror, eu me sinto imune a comédiazinha, digamos assim, mais pastelona e tal, que acontece no filme, me sinto mais imune a esses romancinhos e tal, super utópicos, super... qual é a palavra? Platônicos. Então, assim, sabe, eu me vejo nesse aspecto. E aí, por exemplo, essa semana, inclusive, eu tava lembrando agora, eu maratonei Bebê Rena, que é uma série bem legal, bem incrível, assim. E
E eu acho que é isso, sabe? Porque eu recebi essa recomendação, falei, não, a história é muito boa. E aí, quando eu me apego nisso, aí eu não consigo desvincular. Eu fico tipo, pô, a história é boa. Não é tipo, o filme é bom, a história é boa. E eu acho que é isso que tá me pegando. Porque, mesmo assim, a Anatomia de uma Queda, eu comecei a assistir assim, eu fiquei tipo, cara, não aguento mais, assim. O próprio Oppenheimer, sabe? Eu assisti assim com um desgosto. Não, é cinema, porra, Christopher Nolan, pá, o diretor. E eu fiquei tipo, caralho, isso tá muito chato, cara. Tá tipo... Tá um drama meio brega, assim, sabe? E umas paradas que... Caralho, que não me... Umas subterfúgios de roteiro que me são tão bobos, assim, quase bocós. E, enfim, cara, é uma parada, assim, que tá me pegando ultimamente. Tanto que eu tô muito mais viciado em ler, porque parece que daí eu tenho uma compreensão ou um entendimento melhor e me gera até mais desejo, assim, tipo, pô, sabe, eu quero parar disso aqui porque eu quero ler alguma coisa, porque acho que vai ter alguma coisa mais interessante, blá, 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 blá. E eu acho que é isso, cara, é o que eu tô... Tá minguando a minha janela de cinema. Eu não sei se pra sempre ou nesse momento específico que eu tô agora. Enfim, é isso. Uhum. Eu acho curioso, assim, que você tá falando, às vezes eu tô muito mais afim de ler do que assistir coisa, o que me parece, né, que esse estímulo e tal não tá me atraindo, não sei o quê. E eu só queria fazer o contraponto de, assim, ler é tudo que eu acabo não tendo muita vontade. Assim, eu adoro ler, mas desde que eu me tornei professor, assim, e tal, eu passo boa parte do meu dia lendo coisa, sabe? Então, no tempo que daí eu tenho a possibilidade de fazer alguma outra questão, né? Eu prefiro fazer essa outra coisa, assistir uma série, assistir um filme, ver um vídeo no YouTube, né? Assim, uma de bobajada mesmo, não uma obra cinematográfica. E aí, eu acho que talvez seja isso. O que você tá, às vezes, envolvido, né? É o estímulo que tá te satisfazendo naquele momento e o estímulo que, né, especialmente, não está te satisfazendo naquele momento. Então, né, acho que também é uma mensagem, assim como você falou, né? Tá tudo bem, né? Na tua reflexão, na minha reflexão, no caso, sobre se sentir de uma forma, sobre, né, pensar, etc, etc. Aqui também, né? Tudo bem. Às vezes é um momento que você não tá tão afim de fazer isso. Pode ser que seu interesse renove daqui a um tempo. Pode ser que você canse de ler daqui a um tempo. Assim como a gente já falou no próprio podcast em outras épocas, você teve seu momento que você estava fazendo aqueles... eu não lembro se a gente já estava com o podcast ou isso foi antes, daqueles seus desafios, né, de escrita no blog, de fazer 30 contos em 30 dias, em 30 minutos, sabe? As paradas assim. Às vezes você estava naquela pira, naquela época, depois isso daí passou, você foi se dedicar a outra coisa e, né, meio que faz parte. Talvez agora você esteja nessa fase de que, não, chega de eu assistir coisa, eu quero ler, eu quero aproveitar dessa outra forma. Daqui a pouco você cansa e vai para outra questão, então eu acho que também não é algo que só, eu cansei de filmes. Filmes são coisas de bocó, pessoas assistem filmes, as pessoas são inferiores. Eu acho que também não é uma pegada dessa, só que talvez você tá curtindo mais uma outra forma de expressão artística e tal. E eu acho que é maneiro, né? Vamos só aproveitar então essa fase e eventualmente na sua próxima nova pira, relata por aqui também e outros ouvintes podem acabar se apercebendo de que, realmente, eu não tô muito afim de fazer isso, ou de assistir esse tipo de coisa, de ler, de fazer, mas então, né, eu vou tentar buscar coisas que me satisfazem, coisas que me engrandecem em alguma outra esfera. E é isso, acho que o máximo que eu posso contribuir é o que você contribuiu na minha reflexão, falar que tá tudo bem no fim das contas. Achei ofensivo. Você poderia pedir desculpas e falar de jeito. Vamos ver se as reflexões. Enfim, vamos lá. Bora pra sessão mais? Muito obrigado. Bora, sessão mais. Já te adianto. Já tava falando a coisa, a gente tá se atropelando. E eu já adianto que nós não temos feedback, a gente vai ter que ir de indicação. E como você mencionou, acho que você tem indicação aqui, então já te devolvo a palavra pra você prosseguir falando com o que tá passando pela sua cabeça agora. Muito bem, cara. Vamos lá. Eu tenho uma recomendação que é um mangá. É um mangá um pouco antigo, mas que tem histórias absolutamente fodas e apaixonantes. O nome do mangá é A Cidade de Luz, do autor Inio Asano. É o mesmo autor de Boa Noite Pum Pum, o mesmo autor de Decadência, o mesmo autor de Solanin, coisas que eu já indiquei por aqui. E o Cidade da Luz, cara, ele é um mangá one shot, né, que ele começa e termina num único volume, e são várias histórias, né. Eu vou ler aqui a sinopse oficial que tem disponível no site que vai de A a Z, que é o seguinte.
Inyo Asano mostra que as histórias mais inusitadas podem estar em nosso cotidiano. Uma área residencial é criada aos arredores de Tóquio e chamada de Cidade da Luz. Lá, grandes edifícios coexistem com casas antigas e presenciam o cotidiano de seus habitantes. Nessa compilação de histórias ora sombria, ora felizes, ora trágicas, o aclamado autor Inyo Asano entrelaça os destinos de pessoas que nem sempre são tocadas pelos raios de sol que banham a cidade em que vivem. Então, assim, cara, são várias histórias que coexistem ali, até se entrelaçam em determinados pontos. Eu vou ressaltar uma delas que eu acho que foi a que mais me chamou a atenção, que é sobre um garoto em que o pai dele... Ele perdeu a mãe, ele tem o pai dele que foi afastado do trabalho por ter cometido um crime, o pai dele fica regando um tomateiro que tá morto, né? Ele fica regando o tempo inteiro, e esse menino, ele cria um serviço que é assistência a suicídio. Então, as pessoas querem se matar, ele criou esse serviço em que ele acompanha a pessoa até ela tirar a própria vida. Então, é o contrário do que faz o Centro de Valorização da Vida, né? Ele acompanha até a morte, ao invés de tentar ajudar a pessoa a viver. E, cara, acontecem coisas bem interessantes, mas aí eu vou deixar para que quem tem interesse de ler, procure o mangá. Pode, assim, não que eu esteja favorecendo a pirataria, mas não encontra o mangá para se vender em lugar nenhum. Então, talvez seja uma opção aí você ler na internet, né? Boa, e eu não conheço a obra, mas então eu vou fazer uma outra recomendação aqui, como um complemento, né, justamente nesse ponto que você falou, é o contrário do que a gente tem pelo CVV e tal. Então eu vou estimular aqui o Centro, né, de Saúde Mental Camarada, né, o Sameca, né, você entrar aí no Instagram, sameca.psi, né, de psicologia. É um coletivo, né, de pessoas ali, psicólogos, né, profissionais de saúde mental, que estão ali para atender pessoas, né, das mais variadas esferas psicológicas, para ali, pessoas especialmente do campo, né, da esquerda, para atender pessoas, então, para trazer essa outra perspectiva. Normalmente a gente tem, né, muitos profissionais, né, muito o mundo em geral, a gente acaba tendo bastante contato com essa ideologia, né, mais à direita. Aqui a gente está, então, oferecendo essa outra perspectiva, que eu estou aqui num processo de convencer Evandro Xoxinha, quando se formar, se filiar aqui para atender pessoas, né, ali de uma forma mais humanizada. Então, se estiver passando por alguma questão mental, o camarada que está ouvindo a gente, entre em contato com o Sameca, busque apoio, senão está sozinho. E é isso. Muito bem, então bora para os recadinhos? Bora para os recadinhos. Então vamos lá, se você quiser mandar um feedback pra gente, deixar a gente um pouquinho mais feliz, tem a opção de mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams, você tem o meu, que é o @minxoxin, é eu mesmo, oi. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe para qual os dois mandar, você pode encaminhar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @maisumasemana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, corrida daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra da Mais Uma Semana, escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que aí ela manda uma mensagem para cá, né, dando o seu feedback, que, uma vez que esse feedback acontece, ele acaba pontuando no ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não tem feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande, maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!